Sejam bem-vindos ao Além da Evidência, um podcast da plataforma Lumina MD. Aqui conversamos com figuras proeminentes no campo da medicina e falamos um pouco sobre suas vidas, carreiras, para entender os caminhos que os levaram a se tornar referências em nossa área. Eu sou Natália Polidório, médica mastologista e pesquisadora, e hoje nós temos o prazer de conversar com o Dr. José Alencar, que é cardiologista e eletrofisiologista. Ele é coordenador de ensino de eletrocardiografia do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. E, como sempre, quem vai bater esse papo sobre carreira conosco é o Dr. Gustavo dos Santos Fernandes, oncologista clínico e diretor da DAS Oncologia, e o Dr. Fábio Moraes, médico, radio-oncologista, pesquisador e professor associado na Queen's University, no Canadá. Sejam bem-vindos. Olá a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez, e é um prazer imenso já dar aí a saudação inicial para o nosso convidado especial, o Dr. José Alencar e Gustavo Fernandes. Gustavo, tudo bem? Boa noite, Fábio. Natália, boa noite. Boa noite, José. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Vamos aprender com você aqui hoje. Boa noite, gente. Obrigado pelo convite. Acho que estou bem ansioso pelo papo, acho que vai ser bem bacana. Maravilha. Então, acho que para a gente começar, né, e quebrar o gelo, acho que pouca gente aqui não deve conhecer o Dr. José de Alencar, né? Arritmologista do Instituto Dante Pazanese, uma pessoa aí de destaque também nas mídias sociais, trazendo informação de qualidade, informando o público sobre diversos tópicos super importantes em cardiologia, até mesmo fora da cardiologia. Para começar, eu queria entender um pouquinho mais, José, da sua carreira. Quem é o José de Alencar, da onde veio, aonde estudou, como chegou aonde está e quais foram aí os planejamentos e a formação para que você chegasse a ter essa influência que hoje tem no mundo médico. Eu sou cearense, Fábio e Natália e Gustavo, e fiz toda o ensino médio, ensino fundamental lá, né? Lá no Ceará, ou pelo menos na minha época, não existia muito essa de, bom, vou para São Paulo fazer faculdade, né? A gente, em geral, não tinha essa cultura, pelo menos no meu interior. Talvez em Fortaleza tivesse, eu sou bem do interior mesmo, uma região chamada Cariri. Então, fiz tudo lá, faculdade por lá também, tem uma faculdade chamada FMJ, que não é de Jundiaí, é de Juazeiro do Norte. Então, eu fiz lá essa faculdade e formei por lá, né? Depois, na época de fazer residência, também é aquela coisa, muito centrada no Nordeste, a clínica médica, né? Fiz só no Nordeste a prova, acabei passando lá mesmo, pela Federal do Ceará. E aí, quando eu fazia clínica médica, a primeira residência que eu fiz, foi um momento assim, que é aquele momento de abrir os olhos da gente para uma medicina mais baseada em evidências, que segue protocolos mais bem definidos e baseados em evidência também, né? Nessa época aí, alguns professores meus começaram a me dar algumas sugestões. Olha, eu acho que você tem um nível bom, cara. Eu acho que você podia ir para São Paulo, terminar a tua formação lá, fazer pelo menos a sub, né, que era cardiologia, né, que eu estava pensando em fazer. Pelo menos a sub vai fazer lá em São Paulo, depois você volta aqui para ficar com a gente e tal. Então, foi muito dessa motivação que eles me deram, né? Também uma motivação positiva, porque eles estavam gostando do meu trabalho, eu achei muito bacana isso. Então, eu fui fazer prova, aí pela primeira vez eu vim fazer prova só depois da residência de clínica em São Paulo. Foi aí que eu abri mais meu horizonte, né? Saindo ali do Nordeste. Não que não tivessem bons programas por lá, né? Na própria Federal do Ceará, em Messejana tem um bom programa, no Procap em Recife, quer dizer, tem muitos bons programas, mas acho que também até por influência desses meus professores terem feito formação em São Paulo, eles acabaram me sugerindo isso também. E aí vim para São Paulo fazer prova, fiquei no Dante Pazanese, e depois pronto, depois aí nunca mais saí daqui, não tem como voltar, não existe essa possibilidade, né? Até porque, acima de tudo, eu casei com paulistana, então agora é São Paulo mesmo, com certeza. E aí fiz cardiologia no Dante Pazanese, a eletrofisiologia eu fui fazer na Escola Paulista de Medicina. A eletrofisiologia, para quem não sabe, é a residência mais longa que eu fiz. Né? Clínica são 2 anos, cardiologia são 2, eletrofisiologia são 3. E é uma subespecialidade da cardiologia, né? Totalizando 7 anos. Para terminar, não contente, não satisfeito, ainda fui fazer 1 ano em Portugal. E aí foi esse ano que eu não morei em São Paulo, estava em Portugal, depois voltei. E voltei assim para estourar a pandemia, Fábio. Voltei uma semana antes de fechar tudo. Foi quando eu. Uma semana, 2 semanas antes. Foi quando acabou meu programa por lá e eu vim.
E ainda bem que eu vim, porque senão eu teria perdido um bom tempo por lá sem conseguir sair, né? Porque fecharam as fronteiras bem naquela época. E logo quando eu estive aqui, agora para finalizar, logo quando eu estive aqui, chegando, a gente viu nascer um problema, né? Viu nascer artigos científicos de má qualidade na pandemia. Nós vimos nascer. Então, e eu via uma interpretação tão errada daquilo tudo, que eu comecei a falar sobre aquilo. Para mim que era uma coisa muito natural, sabe? E quando eu comecei a falar, eu percebi que para mim era natural, mas para os meus leitores não estava sendo. Eles estavam realmente ficando surpresos com as interpretações que eu fazia. Então eu achei que, olha, tem um valor nisso aqui. Eu acho que eu tenho que falar ainda mais, porque eu acho que está fazendo a diferença e eu acho que fez mesmo durante a pandemia. Eu acho que não só eu, mas muitas pessoas que bateram o pé, insistiram, né, na qualidade das evidências. Eu acho que no final das contas a gente fez um bom trabalho, foi útil pra caramba e tem sido até hoje, né? Ficou. Eu acho que essa veia de medicina baseada em evidências eu percebo nos alunos que estão chegando agora na CLS, que eles têm muito mais essa veia do que tinham anteriormente. O nome do podcast é Além da Evidência, né? Então, claro, tem muito mais coisa para a gente sugerir, mas eu acho que se a gente pensar que a evidência é o básico, né? O básico tem que ser bem feito acima de tudo também, né? Sim. E eu acho que a pandemia, dentro de várias coisas, conseguiu deixar claro algumas falhas que a gente tem na formação. E essa questão de saber interpretar um dado e entender como que ele foi formulado e que conclusão você pode tirar daquele dado que está publicado, de fato ficou evidente que era uma lacuna, assim, da formação médica, não sei se só brasileira, mas brasileira eu acho que ficou bem claro. Gustavo, o que você ia comentar? Eu ia falar aqui um pouquinho os caminhos da vida são interessantes, né? Então você fez faculdade lá em Juazeiro, lá no Crajubá, a megalópole do Nordeste. Você nasceu onde mesmo, José? Eu nasci no Crato, Nasceu no lá Crato. mesmo. O Crato é a capital do Crajubá. É, O Padre Cício, que é do Juazeiro, na verdade, nasceu no Crato, né? exatamente. Segundo o pessoal do Crato fala. Bom, interessante o teu caminho, como você veio parar em São Paulo. Mas acho que só essa questão das evidências, acho que a gente evolui assim, né, a partir dos erros. E essa semana eu estava refletindo sobre isso, é, e vendo o quanto as coisas são repetitivas. Estava conversando com uma pessoa do Lancet, eles estão fazendo uma reportagem sobre o Brasil e o que se espera do novo governo com relação à saúde, né? E eu falo, olha, eu sou esperançoso e na minha vida eu sempre acho que ser positivo é melhor do que ser negativo, embora o realista talvez seja o mais apropriado, mas eu sempre pendo um pouquinho para o lado positivo. Eu falo assim, mas eu vivi uns 5, 6 anos atrás, você provavelmente não acompanhava isso, mas a gente viveu um pesadelo na oncologia que chamava fosfetanolamina. E a gente teve esse remédio, ele passou por uma aprovação num rito sumário a partir de um projeto de lei que foi aprovado por toda a Câmara, sancionado pela presidente e foi barrado no STF. Então, assim, esses surtos de, de terapias messiânicas e de vieses, eles não são, digamos assim, propriamente uma novidade da pandemia. Então, acho que essa tua a visão de educar as pessoas para a evidência, tomara que ela se torne perene, sabe? Queria que você contasse um pouquinho para a gente, assim, do teu plano, uma vez que você chegou até aqui, que você se notabiliza por ser um educador nesse sentido, o que você pensa para frente? Porque, assim, a gente vai ter outras cloroquinas, outras ivermectinas, outras fosfetanolaminas, outros soros azuis e and so on and so forth. Exatamente. Eu acho que eu tenho que continuar fazendo o que eu estou fazendo, Gustavo. Tentar comunicar é difícil. Vocês sabem, talvez melhor do que eu. A gente tem que se adaptar a um algoritmo de uma rede social para tentar falar com mais pessoas. Nessa mesma rede social tem alguém que está falando um absurdo. E ele, pelo próprio algoritmo, ele é impulsionado muito mais do que nós que estamos tentando falar alguma coisa certa. O algoritmo não é justo nesse sentido. A gente tem que tentar driblar isso, tem que tentar vencer, ficar atento a essas novas redes, porque lá tem mais pessoas para a gente conversar, furar essas bolhas, né? Eu tendo muito também a pensar na carreira de escritor, né, como uma possibilidade.
Eu acho que assim eu também consigo atingir muitas pessoas. O Manual de Medicina Baseada em Evidências, não sei se vocês souberam, ele ficou como um dos 10 finalistas do Prêmio Jabuti, que já me deixou muito feliz. Infelizmente a lista de 5 não contém ele, mas só em ter ficado entre os 10 eu já fiquei bastante feliz. Então isso eu acho que é uma coisa que eu ainda vou continuar, Gustavo. Eu penso no futuro muito próximo, muito breve, só ter um tempo melhor. Quem sabe agora nesse recesso de fim de ano, tentar escrever um livro para furar a bolha mesmo, para tentar ir para o leigo, no mesmo estilo do manual de MBE, mas para o leigo. Eu vou tentar fazer isso, né, uma outra maneira. E eu acho que é isso, eu acho que é furar bolhas, é o que eu consigo prever por enquanto. Eu estou tendo dificuldade no momento, acho que todo mundo está tendo essa dificuldade nos algoritmos das redes sociais, né? Mas eu acho que TikTok, entre outras redes, acho que a gente vai ter uma visibilidade maior. Só tem que aprender a usar, né? Porque o carrossel ainda não existe lá no TikTok, o carrossel é a minha maneira de comunicar, mas enfim, é tentar, né? Não. Muito legal, muito incrível. O papo está muito bacana e a gente vai conversar bastante ainda sobre mídias sociais e como a gente se posicionar. Mas antes de pular para esse caminho, José, eu queria entender, porque eu tenho certeza que o nosso leitor vai ficar curioso em saber quais diferenças que você notou do seu treinamento lá no Nordeste, depois quando você veio para São Paulo e quando você foi para Portugal. E o que você aprendeu nesse caminho e o que você falaria para o José Alencar de 5, 10 anos atrás em relação a esse caminho, que a gente é muito relutante. Eu vejo aí na sua fala, a minha fala, eu sou do interior do estado de São Paulo e eu nunca queria sair do estado do interior. Eu fui obrigado praticamente a ir para São Paulo fazer minha residência porque minha família falou, ó, não dá mais, você tem que sair daqui, você tem que sair da bolha. Então eu queria que você contasse para a gente um pouco, para o nosso leitor também entender essa jornada. Fábio, por todos os lugares que eu passei, eu criei um amor por aquele lugar, sabe? Eu criei um carinho muito grande. A minha residência de clínica foi, assim, fenomenal. Foi lá no interior do Ceará, pela Federal do Ceará, mas foi o nível dos meus professores, a maneira como eles me guiavam para ser um cara mais baseado em evidências desde aquela época. Olha que é uma época de imaturidade, é uma época em que a gente está começando a estudar mais a fundo uma área em específico. Vocês devem lembrar da residência da especialidade mãe de vocês, né? É aquela que você começa a estudar só sobre aquilo, então você vai lá e você está atualizado, mas atualizado assim, você lê alguma coisa e já acha que aquilo é um fato, né? E desde essa residência o pessoal já puxava muito no meu pé isso daí. Acho que eles viam o potencial em mim, eu agradeço muito que eles fizeram isso por mim, de verdade. A residência no Nordeste, eu não sei se o Gustavo, que tem um sotaque nordestino, ele chegou a fazer também a residência dele por lá, mas é uma residência em que o residente é muito mais dono do paciente, até mesmo o internato, o interno é muito mais dono do paciente. Foi uma coisa que eu percebi uma diferença enorme quando vim aqui para São Paulo. Não na residência de cardio, porque na residência de cardio nós somos donos do paciente, né? Mas na de clínica, residência de clínica e também no internato, a gente sente que eles estão ali meio, entre aspas, um café com leite aqui em São Paulo. Entre aspas, é claro, há serviços e serviços, é óbvio, e há maneiras e maneiras de se portar como residente. Mas em geral, né? Generalizando, eu senti muito isso. Aqui em São Paulo, quando eu vim fazer a residência de cardio no Dante, me apaixonei pelo Dante. Eu tenho um amor enorme por aquele hospital, tanto estou lá até hoje. Então não tem nem o que falar. Foi assim, foi um período de crescimento profissional e de crescimento em MBE. Aí sim, foi lá, né? Foi lá com o Dr. Álvaro Alvezum que me ensinou a importância de ler um artigo científico de maneira crítica, independente, para fazer o melhor pelo paciente. Então isso é demais. É um centro, é um serviço fantástico em que você está ali andando pelos corredores e passa o escritor da diretriz, da última diretriz sobre algum tema de cardiologia do teu lado e começa a conversar com você e começa a te falar alguma coisa da vida dele e é isso. São muito próximos lá as pessoas e a gente gosta muito disso. Depois em Portugal, a grande mudança, a grande diferença que eu senti por lá, e lá eu fui um residente, né? Existe uma parceria entre Brasil e Portugal em que um brasileiro pode ir para lá, atuar em um hospital em específico, e lá ele é um médico mesmo, nesse hospital, né? Ele não pode, estando lá, ir a outros hospitais, dar plantão, por exemplo, para complementar o honorário, né? Não, ele vai lá e fica sendo um médico mesmo, com todos os poderes de um médico, naquele hospital. E foi o Hospital de Santa Cruz, em Lisboa. Esse é um convênio que a Sociedade Brasileira de Arritmia tem, manda um brasileiro para lá, então eu passei na prova, fui,
E o que mais. E nesse hospital, que era a referência de cardiologia lá de Portugal, veja, eu estou falando a referência de cardiologia do país, né? Eu acho que ele tinha metade do tamanho do Dante. Assim, se muito, tinha metade do tamanho. Mas ele tinha o dobro ou o triplo de tecnologia. Olha, o Dante é muito tecnológico, tá? Mas, especialmente na minha área, eletrofisiologia, ela engatinha muito no SUS, né? A eletrofisiologia é muito mais nova do que o SUS e parece que as coisas engatinharam bastante. A eletrofisiologia praticamente não existe no SUS, são alguns heróis que ficam tentando fazer o negócio funcionar. E lá em Portugal, que é um sistema nacional de saúde, de coparticipação, né? O negócio fluía muito, muito bem, né? Teve hora que a gente chegou a fazer uma coisa que em hospitais como Einstein aqui não se faz, que é o paciente veio indicado para implantar um dispositivo, um CDI que custa 30 mil reais. 30 mil. Na avaliação eu vi que ele não precisava de um CDI, ele precisava de um mais caro, um CDI mais Resync, custa 70 mil. Eu só informei ao meu chefe isso, e o chefe falou, tudo bem, fechou a gaveta de 30 mil, abriu a gaveta de 70, pegou e a gente implantou aquele. Quer dizer, assim, sem burocracia, porque o serviço já é bem montado. A burocracia não chega lá na gente, né? Alguém vai cuidar desses 40 mil a mais, mas o paciente precisava, né? Então isso também me chamou bastante atenção, como esse serviço é mais organizado por lá, fora que só existe praticamente o serviço público, né? Lá em Portugal. O privado ainda também está bem incipiente. Tem até preconceito, né, dos médicos lá com o próprio serviço particular. Eles nem querem trabalhar, querem continuar no público. Perfeito, muito bom. Eu acho que isso traz a gente também para uma discussão. Não sei se o Gustavo quer comentar alguma coisa antes. Gustavo, quer comentar alguma coisa? Não, acho que essa experiência eu não tenho, né? Minha experiência internacional é na América do Norte e a experiência de um país, digamos assim, mais socializado na medicina como é Portugal, é uma experiência diferente e interessante, né? É sempre difícil fazer algum paralelo com o Brasil pela dimensão, né? Então, Portugal, se eu posso estar errado, mas a população, se não me engano, é 7, 8 milhões de habitantes. É uma população que é uma população metade da população da Grande São Paulo, né? Então, de fato, o tamanho dos problemas, por assim dizer, é um tamanho diferente. Mas é bacana escutar coisas desse tipo, porque a vivência americana é uma vivência muito diferente, uma medicina toda privada, né? A Natália está aí hoje no Memória onde eu trabalhei, é uma vivência toda completamente privada, muito redundante em processos, é tudo muito subespecializado, o poder de decisão seu fora da sua especialidade é muito baixo, né? É algo que às vezes dá uma certa agonia no sentido da redundância e do desperdício, assim, podia ser feito. As coisas são muito bem feitas, mas precisa ser feito com um esforço menor e com um custo, na minha visão, muito, muito menor. Eu acho que é uma das coisas que chama a atenção na tua carreira e que é legal é como você andou, né? Assim, você tem uma história de quem agora tá muito claro que a sua mulher lhe pregou lhe fixou em São Paulo, mas é uma história no sujeito que tem uma vontade grande de conhecer, de buscar, de se aproximar de lugares onde tem mais conhecimento. Eu acho que essa é uma mensagem interessante da tua carreira. Acho que é algo que vale a pena comentar. Eu sou um pouco assim também, mas andei talvez menos que você em mais tempo. Mas é algo que, até pela semelhança, até pelo fato de eu ser assim, chama atenção e me traz admiração. É um ponto bacana de observar. A busca é muito legal. Eu acho que agora a gente entra além da questão da busca, assim, na questão de repassar, né? Não sei se foi só a pandemia que trouxe isso, ou se você já tinha essa característica, essa generosidade de, em algum momento, repassar e dividir tudo isso que você absorveu ao longo da caminhada. E daí vem a questão das redes sociais, que eu acho que é algo importante que a gente queria muito te ouvir, porque existiu e acho que ainda existe algum tipo de barreira, preconceito dentro da comunidade médica com quem resolve se comunicar dessa maneira. E eu acho que já passou do momento da gente ainda manter um pouco isso, porque mudou, né? A gente
mudou a maneira de aprender, como aluno, a gente mudou a maneira de se comunicar com o paciente também. E daí queria entender como é que foi para você esse processo de ficar mais perto das pessoas pelas redes sociais. Olha, começou naquela época que eu já falei, né, que eu vi que fazendo um post eu tinha acabado de voltar de Portugal, sem um centavo no bolso, sem consultório, sem nada e assim, vamos fazer esse consultório dar uma melhoradinha nessa rede social. Então, os meus primeiros posts eles, eu até fazia uma mistura entre posts mais direcionados a vem aqui para o meu consultório, eu vou tratar arritmia com você e tal, e esses outros posts mais técnicos, né? Eh, eu, por uma estratégia minha, eu quis atuar depois de um momento, eu quis atuar mais falando com os meus pares, e se for para falar com leigo, que seja com leigo que consegue entender a complexidade do meu post, então um leigo de um alcance eh, cognitivo maior, né? Do que aquele post clássico, que não tem nada contra, claro que não, né, mas aquele clássico: "Ah, você sabe o que é síndrome de Wolff-Parkinson-White?" E aí aquele post mais, né, limpinho. Eh, foi só uma estratégia minha, eu acho que eu a longo prazo a tendência, e isso acabou se demonstrando até eficaz a médio prazo, né, a tendência era conversando com pares, atingir um número até maior de pessoas, e abrir mais novas oportunidades, porque fazendo isso, bom, eu estou aqui conversando com vocês. Esse já é um fator que não existiria se eu tivesse na minha rede social atuando de outra maneira, né? Eu tive a oportunidade de ser convidado para escrever um livro sobre medicina baseada em evidências. Eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas startups. Comecei em uma, depois a gente foi para outra. Está indo, né? Está tentando fazer isso acontecer. E as coisas foram acontecendo. Eu acho que muito foi baseado nisso, né? Eu não tinha preconceito, mas você vê que até pela minha fala agora, eh, eu também não sou adepto a esses posts mais direcionados a isso, mas tem que acontecer, eu sei que tem. A pessoa pesquisa hoje em dia as coisas no Instagram, né? Ela não pesquisa no Google muitas vezes, ela vai lá, médico no Instagram, cardiologista no Instagram. É difícil de acreditar nisso, mas é um fato, né? Põe lá, hashtag cardiologista, e encontra lá alguém com mais seguidores, é essa pessoa para quem eu quero ir. Então o mercado está mudando para esse sentido. E, como eu disse, foi uma estratégia que eu quis não usar, mas também não tenho nada contra quem usa, né. E aí, eu fui percebendo nos últimos meses, uma coisa que todo mundo tem reclamado, né, o algoritmo, nos algoritmos das redes sociais, tanto do Instagram como do Twitter, né, que são as 2 redes sociais que eu mais uso, atrapalhando um pouco, né, atrapalhando o crescimento, querendo algo que seja mais impulsionado. Isso dificulta bastante, né, mas a gente tenta, né, tenta fazer. E outra coisa que é para mim um "empecilho", entre aspas, é que sou eu sozinho, né, eu não tenho um time, eu não tenho uma equipe. Sou eu que respondo cada direct que me mandam no Instagram. Então, isso tem um bônus, tudo vem da minha cabeça, tem muito o meu jeitão de escrever em cada post meu, né, mas tem uma coisa ruim, que é eu não consigo dar conta de tudo. Às vezes o Instagram fica lá um mês sem nada receber, porque eu estou cheio de coisa para fazer, mas é isso. Natália, eu não acho que haja outro caminho, na verdade, porque a gente tem que se posicionar, a gente tem que falar o que a gente pensa, e de qualquer maneira que seja. Se você não tem tempo para fazer essa rede social rodar bem, então faça esses posts. Mas o que é síndrome de Wolff-Parkinson-White? O que é síndrome de tal coisa? Vai fazendo e você vai ver que as coisas vão acontecendo. A gente não precisa se expor nas redes sociais de maneira pejorativa, né? Não precisa. E se for para fazer, se for teu estilo, se assim você acha que tá bom também, né? Puxa vida, né? Se tá indo bem, você não tá agredindo ninguém, você não tá difamando, você não tá sendo antiético, eu também não vejo razão em que alguém faça uma coisa que eu acho pejorativo, né? Mas que talvez outra pessoa não ache, né? Então não tô aqui para julgar também. Eu acho que o que a gente não pode é ignorar o poder da rede social, e tem que fazer isso com o máximo de legitimidade possível. Eh, eu vejo gente com muita qualidade técnica que anda de costas para isso, e que vive de costas para isso, e que por isso paga o preço de atingir menos pessoas, paga o preço de entregar a mensagem de uma maneira pior. Mas também tem, e aí acho que é onde dói em todo mundo, o abuso, né. Mas, isso é parte de qualquer comunicação. Eu tenho um amigo que é professor de odonto, e ele estava fazendo um curso aqui em Brasília,
E aí ele trouxe um cara que, segundo ele, é um dos 5 brasileiros mais citados dentro da odontologia. E aí ele colocou na propaganda isso, que era um dos 5 brasileiros que tinha mais citações e tal. E aí a secretária dele falou que algum aluno tinha ligado dizendo que era uma fraude, que não era verdade, que o mais citado era o fulano de tal, que tinha 100.000 citações no Instagram. Então, um cara formado em uma faculdade, ele confundiu citações técnicas de artigo com citações em posts do Facebook e do Instagram. Então, assim, eu posso achar ruim, posso achar bom, mas essa é a verdade. Então, se eu quiser me comunicar com as pessoas, eu acho que você tem toda a razão nesse sentido. É uma bela lição. Dizer, olha, eu preciso abrir a caixa aqui e começar a mostrar. É bacana. É muito legal, é muito interessante esses comentários, né, e entender como que a gente tá vivendo um novo mundo dentro da medicina, e tem gente que eu gosto de dizer que surfou nessa onda mais cedo, tem gente que vai surfar nessa onda mais tarde, e tem gente que nunca vai surfar, porque não é adepto à novidade, não é adepto à transformação digital. E a transformação digital, ela já mostrou pra gente que ela veio para ficar, né? E eu acho que é importante a gente entender que desde da pandemia, que acelerou muita coisa, o modelo tradicional da educação vem mudando. E ele já vem mudando, não de agora, de alguns anos, só foi acelerado, né? E eu vejo que você é muito envolvido com educação também, né, José? Então eu queria entender como que você vê aí no seu dia a dia de educar os residentes, de trabalhar com os residentes, e como que você vê essa mudança, né, essa transformação digital, essa mudança de atitude, e como que você acredita que essa nova geração tem que se adaptar? Porque eu acho que o importante para a gente é treinar a próxima geração, porque essa é a geração que vai usar mesmo a mídia social, que vai usar a tecnologia para impactar, para atingir mais pessoas no longo prazo. Você falou uma coisa que eu acho que até falta, né, na formação do médico. A gente não fala sobre, o mundo digital em faculdade de medicina, na residência, na própria residência de cardio lá, da qual eu faço parte, eu posso admitir. Infelizmente não há momentos para falar disso, é claro. Há exemplos, né, as pessoas olham para mim, olham para outros colegas dizendo: "Pô, esse cara tá indo bem, tá falando coisa boa e tal". Então, esses exemplos até ficam, mas não há uma coisa mais formal sobre isso. E Fábio, eu vejo essa história, de digital, não apenas como rede social, mas como tudo, né. Então, uma disciplina de saúde digital que seja, ou qualquer que seja o nome, ela iria muito bem para preparar este aluno para o futuro, assim como uma boa disciplina de medicina baseada em evidências também faria, também seria importante, assim como uma boa disciplina sobre finanças, sobre questões jurídicas, abrir uma empresa, formar sabendo que tem que ter uma empresa aberta aqui, né. Então, assim, todas essas coisas faltam muito na nossa formação, nosso currículo é um pouco descolado da realidade, infelizmente, e essa é uma realidade, Fábio, que eu vejo assim, né, incipiente, nascendo, mas crescendo muito rápido, né, como a Nasdaq, assim, ela cresce, né, e isso faz parte, né, é tecnologia também. Então, isso infelizmente falta, eu acho que eu tenho um papel nisso, porque eu já tô nesse mundo, mas como você disse bem, tem gente que tá entrando, tem gente que daqui a pouco vai chegar lá, que vai ser muito maior do que eu, por exemplo, porque teve uma estratégia boa, porque conseguiu usar o TikTok, coisa que eu não consigo. E esse mundo é muito democrático, vai crescendo muito rápido, e a gente tem que fazer alguma coisa, né. Eh, o ensino fora isso, o ensino no geral, tem sido um pouco prejudicado, eu acho, devido a não nada a ver com o digital, nada a ver mesmo, mas ele tem sido um pouco prejudicado com a facilidade com que as pessoas compram ou têm acesso a produtos de resumo, entendeu? Isso tem atingido até a cardiologia nos últimos tempos, infelizmente. Eu falo muito isso com os residentes lá. Vocês estão perdendo de ter uma discussão aqui com uma pessoa, aqui no Dante Pazanese, porque vocês sabem que depois vocês vão ter tudo masticadinho numa aula, mas é uma aula que tem começo, meio e fim, e aqui no Dante Pazanese você podia debater tudo com essa pessoa, e você ia aprender muito mais com esse debate, ou com a mão na massa mesmo, com o paciente na tua mão. Essa é uma crítica que eu faço em geral ao ensino, e aí, levando mais pelo ponto que você levantou, eu acho que também a saúde digital peca bastante nesse ensino. E vou falar para você que é um mundo novo para mim também, eu nem sei como que a gente poderia começar com isso. Eu sei que já há, propostas, já há pessoas colocando em prática isso, né, mas que para mim ainda é um mundo novo até. Não, incrível. Eu acho que eu concordo bastante com essa visão. Então, é um mundo novo, é um mundo que está aí em evolução.
E a gente fica bem contente, porque é um dos nossos caminhos aqui dentro da Lumina, tentar trazer um pouco mais de conhecimento nessas áreas que a gente pouco aprende na faculdade, então inovação, transformação digital, nessa parte de finanças, jurídica, carreira e etc. E o outro ponto que eu também acho muito interessante, eu tenho vivenciado isso muito com os alunos aqui no Canadá e com os residentes, é essa ânsia por um conteúdo mais rápido, mais imediato, mais resumido, e eles estão perdendo aquela habilidade que a gente tinha, né, de ler um capítulo de livro inteiro, de analisar criticamente, ir atrás dos artigos, bater na porta do professor, sentar e discutir. Eu lembro que eu discutia por horas um tópico e aprendia com a experiência, com aquela experiência que só quem já viveu vai te dar. Você não consegue no resumo do aluno do ano passado, que te ajuda a passar na prova, legal, bacana, mas para tratar o seu paciente, para fazer uma medicina que tem um impacto real em vida de pessoas, aquele resumo, aquele conteúdo imediato fica muito raso. Então esse é um ponto bem interessante. E ao ponto que quando você não está interagindo como você deveria com esses professores, você acaba perdendo a oportunidade de conhecer e de se ligar a mentores, de pessoas que vão ajudar a guiar a sua carreira, que vão ajudar a abrir portas, a criar caminhos. E daí me leva a um ponto que eu queria te perguntar. Qual que é o papel que você vê de mentores, se você já teve algum mentor bom durante a sua jornada e como um mentor pode impactar aí no seu caminho, na sua jornada da carreira médica? Bom, eu acho que eu nunca tive um mentor formal. Eu tenho pessoas com as quais me inspirei e que fizeram parte da minha jornada, né. Eu acho que o principal chama-se Antoni Baez de Luna, né. Ele é um eletrocardiografista muito, eminente, e é lá de Barcelona ele. Eu fiz um fellow bem curto com ele, na verdade, mas foi suficiente para ele, assim, mudar a minha vida, tanto no conhecimento de eletro, como na maneira de ensinar e na maneira de ver eletrocardiograma, que é uma maneira que, aqui para o Brasil, ela é um pouco diferente do que se faz em geral. E eu trouxe isso muito de lá, né? Não inventei nada da minha cabeça, né? Muito de lá e muito das evidências que ele me mostrava. Então, eu tenho esse cara como mentor, foi muito importante. Eu acho que a gente tem que crescer sempre focando em algo bom, porque se a gente cresce como uma massa amorfa, sem ter um espelho, crescer até onde, crescer como, crescer em que sentido, e a gente não vai ter ideia do que vai acontecer no nosso futuro, e a gente tem que minimamente planejar isso. Eu vejo assim. E ficar no ombro de um gigante como esse, para mim, fez muita diferença, porque é uma motivação, é uma inspiração. E sempre será para mim. Ele é um velhinho já, tá vivo, ainda bem, mas sempre será uma inspiração para mim, né? Nesse conhecimento em ECG. Sobre o nosso trabalho, se alguém fizer, algum dia for mentorado por mim, Fábio, eu queria até deixar da tua fala até uma provocação para nós todos aqui. Será que os alunos é que estão errados em querer consumir um conteúdo mais rápido, né? Será que a gente não está pecando em tentar transformar um conteúdo que tenha a complexidade que merece, num conteúdo consumível por essa nova geração? Né? Porque se a gente também quiser forçar algum um tipo de conteúdo que eles não vão consumir, esse conteúdo também será à toa, né? Ele não irá consumir, o conteúdo está lá, existe, mas cadê? Então, fica uma provocação para nós. Eu acho que a gente tem que aprender a lidar. É uma geração nova mesmo, a gente já percebe, assim, quando eles chegam, quando um residente chega e senta do meu lado lá, eu já percebo. Eu tenho um choque cultural, um choque de gerações aqui, mas a gente tem que, obviamente, né, como professor, abraçar essa pessoa, tentar colocar essas diferenças de lado para conversar no nível que essa pessoa precisa, né, para melhorar e para aprender com ela também, né? A gente também aprende muito com o que essas pessoas já conhecem, como que elas veem o mundo, um pouco diferente do que nós vemos, né? Então é mais ou menos assim que eu vejo, Fábio. Eu nunca tive, como eu falei, uma mentoria formal, não é? Mas eu acho que falando mais do ponto de vista assim de inspirações, isso eu posso falar que tive uma muito importante, para mim foi muito importante, e eu acho que todo mundo deveria ter. Todo mundo deveria ter aquele médico, nem que seja aquele professor de cirurgia geral. Sabe aquele cara que inspira, aquele cirurgião que inspira a gente? Porque ele é aquele cirurgião que, ao contrário dos colegas, ele vai lá e ele examina o paciente, e aí, através do exame ele vê que, olha, os colegas estavam evoluindo aqui, não é bem assim, é mais por ali. É aquele cara que é mais inspirador, né? Nem que seja ele, nem que você, pronto, tenha essa pessoa para sempre, aquela pessoa que passou um mês na tua vida. Ainda assim, eu acho que vai ser importante, porque pelo menos é uma inspiração para o bem, né? Não vamos fazer inspiração para o mal também, porque tem bastante, né?
mas para o bem acho que vale muito a pena. Então, é uma coisa que chama atenção é que no Brasil a mentoria é algo desestruturado, né? Mas ela acontece. Mentor formal na minha vida, eu tive na residência clínica médica da USP, tinha um mentor formal, e depois nos Estados Unidos tinha um mentor formal. Mas eu tive várias pessoas que me mentoraram de uma maneira informal, depois mais velho como oncologista e depois como executivo, eu também tive mentores muito bons. Mas eu acho que esse é um gap que a gente precisa suprir aqui no Brasil, aprender a dar o nome correto para essa atividade e torná-la algo formal, porque é muito importante. Alguém que te guie, te mentore, é algo muito importante. E você que está vinculado aí a programa de residência médica no Brasil hoje, coisa que eu não estou mais, José, tenta ver se os residentes ajudantes, onde você estiver, não podem ter mentores, como os residentes dos Estados Unidos obrigatoriamente têm, né? Alguém para conversar, inclusive sobre nada, sobre temas da vida em geral, sobre dinheiro, férias, e para checar se o cara está com a saúde mental em ordem, para sugerir um livro fora da medicina. Então, acho que tem inúmeros papéis para um mentor, especialmente para o bem, embora isso também possa andar para o lado errado. É muito, muito bacana. Acho que isso é importante, que a gente às vezes fala de mentoria pensando como uma passagem técnica apenas de informação. E o que eu vejo aqui nos Estados Unidos é que às vezes o mentor, você tem que ter muita sorte também, porque se você cai com uma pessoa que não bate tanto, quando passa dessa informação técnica e entra numa informação de posicionamento profissional, entra numa informação de você se espelhar em como aquela pessoa trabalha, em como ela lida com tudo, é bom que seja alguém que case. Mas traz uma outra área, assim, né, uma outra influência. Eu acho que o mentor é uma pessoa que te influencia. E não necessariamente ele vai estar nem na sua mesma especialidade, né? Eu tenho o Gustavo aqui como um grande mentor profissional para mim, e a gente não está nem na mesma especialidade. Então, Vou botar no meu talvez ela currículo, hein? não. Pode me colocar, chefe. Então, assim, uma vez que eu acho que você se identifica com alguém e encontra, cola nessa pessoa, né? Eu acho que se há essa abertura, se tem isso, o que eu falaria para as pessoas é cola nessa pessoa e vai seguindo, que a gente só vai crescendo. Eu vou começar a encerrar aqui, até para a gente não passar muito, não tomar muito do seu tempo. E queria te pedir para, né, trazer mais alguma coisa que você queira falar. Aqui está muito focado em quem está se formando, em quem está começando, em quem está remanejando a carreira. Então, a gente queria uma mensagem aí sobre, se você pudesse falar para o José de que estava começando ainda a medicina ou que estava começando sua carreira, o que você falaria para aquele garoto e o que você fala para quem está nessa situação agora? Puxa, legal, pensar nisso, né? O que que eu falaria para mim lá no passado? Eu acho que a MBE, Natália, eu tenho um viés enorme com a MBE, porque ela me trouxe e me traz muitos bons frutos. Eu estou num local que para mim é muito confortável do ponto de vista de que eu faço exatamente o que eu acho que é correto fazer, entendeu? Eu não sou obrigado na minha prática a fazer nada com que eu não concordo. Isso é muito bom, dormir de consciência tranquila, né? E eu acho que o que eu falaria para mim lá no passado é que, olha, segue mesmo esse caminho que você está seguindo. É claro, eu passei por algumas dificuldades financeiras quando fui morar em Portugal, né? Então, eu vou terminar meu conselho de uma maneira diferente, mas segue o caminho, um bom caminho de MBE, porque é pela MBE que você sabe fazer, que você, José Alencar, tá? Não todo mundo. Você, José Alencar, é com a MBE que você sabe fazer uma medicina ética. É ela quem vai guiar você, José Alencar. Não necessariamente uma pessoa tem que ser expert nisso para poder ser ético. Às vezes a ética vem de outras maneiras, mas para mim é assim, então acho que esse é um bom conselho. Isso vai te levar a bons caminhos, você vai ter um bom futuro, em que você vai estar numa posição confortável, fazendo o que você gosta e da maneira que você acha justa, tá? E, para não passar dificuldades financeiras de novo, não gaste mais do que você tem. Não ache que você é rico só porque você recebeu um salário de residente. Coisa que eu achei quando eu formei, e isso acabou me fazendo muita falta, me trazendo dificuldades
especialmente quando eu fui morar fora, né, do país. Quando eu voltei assim, com a mão na frente e outra atrás. Então, também foque nisso, vá além das evidências, né, porque isso também faz parte, isso também vai te levar a uma vida melhor, coisa que eu não fiz, mas eu acho que seria aí um bom conselho para o eu do passado. Não acho que você é rico. Incrível, acho que esse conselho vai ajudar aí milhares de pessoas, porque como a gente mesmo discutiu aqui, né, educação financeira falta para a gente não tem isso na carreira, na educação médica, no começo da carreira, e assim como você, quando eu mudei para os Estados Unidos, depois para o Canadá, eu vim com uma mão na frente e outra atrás, e no meio do caminho eu estava até devendo. Então não é um caminho simples, que a gente aprende na dor, a gente aprende na dificuldade. Queria primeiro já agradecer, né, o episódio de hoje com você foi incrível, acho que teve muitos insights, muito aprendizado, eu saio daqui com o coração cheio, inspirado para continuar fazendo o que a gente faz, baseado em evidência, tentando trazer o melhor para o nosso paciente, para o nosso sistema de saúde e também para as próximas gerações. Então, mais uma vez, queria agradecer e deixar aí para o Gustavo também, se ele quiser falar algumas mensagens finais. Eu ainda tenho uma pergunta. É, quais os próximos passos que você tem, assim, o que você está seco para fazer? Qual que é a sua vontade para esses próximos anos? O que vai vir aí de você e que vai te realizar essa tua busca para os próximos anos? Eu vi você falar que quer continuar sendo escritor e escrever mais livros para tentar quebrar aí a bolha e ir para um lugar, digamos assim, mais amplo. E o que mais? Do ponto de vista acadêmico, você pensa em fazer um outro fellow? Você pensa em seguir uma linha de pesquisa YXZ? Conta para nós. E aí a gente finaliza. Legal, boa, Gustavo. Essa pergunta é interessante mesmo, porque faltou a gente falar sobre isso, né? Eu estava inscrito e fazendo o meu doutorado pela USP, em cardiologia, e aí surgiu a ida para Portugal, né? Então eu tranquei esse doutorado, e quando eu voltei de Portugal, que foi só um ano, dava para ter até retornado, mas a condição financeira não deixava, né? Eu tinha que dar plantão, eu tinha que assumir a enfermaria de Covid do hospital, que começou a bombar, quer dizer, foi um período assim, um furacão que passou na vida de todo mundo, e para mim também, e isso acabou ficando em stand-by. Hoje eu poderia entrar como aluno para fazer as aulas, né, para ficar assistindo como ouvinte, já ficar contando créditos, mas sinceramente não tenho tempo de sair de onde eu estou para ir, então está em stand-by. E essa é uma ideia que eu tenho sempre, Gustavo. Eu acho que falta esse título. Ser pesquisador pode ser alguma coisa boa para mim no futuro. Eu admiro muito quem faz, né? Vi a Natália se apresentando assim, isso é muito legal. Mas por enquanto não há oportunidade para isso, porque os meus trabalhos são outros. Meu trabalho é mais clinicando, é mais como um. Quem tá lá mesmo, né? Na linha de frente, entre aspas, né? Mas quem sabe um dia, né? Enquanto isso, não sendo um pesquisador, Natália, eu me considero assim alguém que aprecia vinhos. A Natália, ela produz e aprecia vinhos. Eu aprecio vinhos, né? E eu posso escrever um livro sobre vinhos, entendeu? Porque eu os aprecio. Então, essa é a maneira como eu me vejo com a medicina baseada em evidências, mas falta. Eu ainda, pessoalmente, Gustavo, eu tenho é, esse desejo, né, de chegar lá um dia. E aí é só não, é ajustar o calendário para fazer essa coisa acontecer. E o outro desejo meu é ficar cada vez mais proeminente na minha área de atuação, que é eletrocardiograma e eletrofisiologia, né. O mercado em São Paulo, aí talvez momento para outro papo, o mercado de São Paulo, ele não é um mercado justo, bom, aberto, né, para subespecialidade, sub, como é a minha, né, por incrível que pareça, saturadíssimo, enfim. Mas também vou tentando ali meu espaço aos pouquinhos, né. Em eletro eu fiz minha parte, escrevi um livro, eu mesmo, né, o tratado de ECG é meu, né. Claro, tem autores convidados também, mas praticamente eu sozinho. Esse é um passo que eu dei sozinho para tentar ir aos pouquinhos marcando o meu espaço, né. E já tá dando, resultado, né, eu estou vendo aos pouquinhos, o que é muito bom. Mas pronto, esses dois projetos para mim são os mais visados para o futuro longo prazo, é isso aí. Tem bastante coisa na caixa, hein? Bom, obrigado, José. Parabéns pela linda carreira e daqui a uns anos a gente vai estar conversando de novo sobre os seus próximos passos, se Deus quiser. Boa, Gustavo, obrigado. Muito obrigada, José, mais uma vez pela sua participação. Foi incrível, acho que foi uma troca muito, muito sincera, muito, muito legal, nossa. E, enfim,
Volte sempre. Acho que o Gustavo tá certo. Você tá muito no começo ainda, né? Então, quem sabe daqui a uns anos a gente não conversa de novo para ver para onde foi. Obrigado, Natália. Obrigado, Obrigado. Fábio. Obrigado, Gustavo. Excelente. O Além da Evidência é um podcast da plataforma LumenMD. Você pode descobrir mais sobre a gente no nosso site lumenmd.com, em nosso perfil do Instagram, @mylumenmd, e no perfil do LinkedIn, Lumina-MD.